Existe uma tempestade que ninguém vê. Ela não faz barulho fora, mas grita por dentro. Pensamentos acelerados, emoções embaralhadas, preocupações que se sobrepõem umas às outras. Você tenta manter a calma, tenta seguir o dia, mas algo dentro de você não se aquieta. O corpo até continua funcionando, mas a mente não descansa, e o coração parece sempre em alerta. É cansativo viver assim. Talvez hoje você esteja sorrindo para as pessoas, cumprindo suas responsabilidades, mas por dentro sente como se estivesse afundando. Uma mistura de ansiedade, medo, sobrecarga e incerteza. A sensação de que tudo está fora de controle e de que a qualquer momento algo pode dar errado. Essa tempestade interna rouba a paz, atrapalha o sono, enfraquece a fé e faz você questionar até aquilo que antes parecia firme. Deus conhece essa agitação que você tenta esconder. Ele vê quando sua mente não para, quando o coração dispara sem motivo claro, quando o futuro parece pesado demais para ser carregado. A palavra mostra que Jesus não se impressiona com tempestades, nem externas, nem internas. Aquilo que te assusta, não assusta a Deus. Aquilo que te desorganiza por dentro não confunde o céu. Muitas vezes você pede para Deus mudar as circunstâncias, mas hoje Ele quer começar acalmando você. Porque mesmo que o cenário ainda não mude, um coração em paz consegue atravessar qualquer mar. A tempestade mais perigosa não é a que está ao redor, é a que se instala dentro de nós e nos faz perder a direção, a confiança e o descanso. Esta oração não é para quem está tranquilo, é para quem está agitado, sobrecarregado, cansado de lutar com os próprios pensamentos, para quem sente que precisa de silêncio por dentro, mas não consegue encontrar. Deus não te chama para se acalmar sozinho. Ele te chama para permitir que Ele fale paz, onde hoje só há ruído. Permaneça aqui. O que Deus quer fazer neste momento não é apenas aliviar sua ansiedade, é ensinar seu coração a descansar, mesmo quando o mundo continua em movimento. No próximo passo, vamos entrar em uma oração guiada profunda, onde você poderá entregar essa tempestade interna e permitir que a paz de Deus comece a ocupar espaço dentro de você. Agora desacelere por dentro. Não tente controlar a respiração, apenas permita que ela encontre um ritmo mais calmo. Traga sua atenção para este momento e deixe o resto ficar em segundo plano. Pai amado, nos colocamos diante do Senhor com a mente cansada e o coração agitado. Não chegamos em paz, chegamos buscando paz. O Senhor conhece cada pensamento acelerado, cada medo escondido, cada preocupação que se repete mesmo quando tentamos ignorar. Deus, nós entregamos a tempestade que está dentro de nós. Entregamos a ansiedade que aperta o peito, a angústia que tira o sono, o medo que insiste em antecipar o pior. Entregamos as preocupações que carregamos sozinhos, as responsabilidades que parecem grandes demais, as pressões que não sabemos como resolver. Não queremos mais segurar tudo com as próprias mãos. Fala paz, Senhor, sobre a nossa mente. Silencia os pensamentos que correm sem direção. Organiza o que está confuso. Acalma o que está acelerado. Que o teu Espírito comece a soprar serenidade onde hoje há tensão. Nós não pedimos que todos os problemas desapareçam agora. Pedimos que a tua paz comece a governar o nosso interior. Pai, toca no nosso coração cansado. Onde há medo, derrama segurança. Onde há inquietação, derrama descanso. Onde há sobrecarga, derrama alívio. Ensina-nos a confiar que não precisamos prever tudo para estarmos protegidos, que não precisamos controlar tudo para estarmos seguros. A nossa segurança está em Ti. Nós escolhemos descansar na Tua presença neste momento. Mesmo que o mundo continue barulhento, escolhemos ouvir a Tua voz. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, escolhemos acreditar que o Senhor está no controle. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, comece agora a guardar nossa mente e nosso coração. Permanece conosco, Deus. O próximo passo desta oração vai nos conduzir a uma reflexão profunda sobre o que gera essas tempestades internas e como Deus trabalha em nós enquanto aprendemos a descansar de verdade.
Muitas vezes, a tempestade interna não nasce de um único problema, mas do acúmulo de coisas não resolvidas. Pensamentos guardados, emoções reprimidas, medos ignorados, cansaços não respeitados. Você segue em frente porque precisa, mas por dentro vai se enchendo de ruídos. A mente não para porque tenta dar conta de tudo ao mesmo tempo. O coração não descansa porque sente que precisa estar sempre alerta. Existe uma tentativa constante de controlar o que ainda não aconteceu. Você revisita conversas, antecipa cenários, cria respostas para problemas que talvez nem venham. E sem perceber, vive mais no amanhã do que no hoje. Essa antecipação contínua gera ansiedade, tensão e um sentimento de urgência que nunca se resolve. Deus nunca te chamou para viver assim. Ele te chamou para viver um dia de cada vez. A tempestade também se intensifica quando você carrega pesos que não são seus. Expectativas de outras pessoas, responsabilidades exageradas, cobranças internas que não vêm de Deus. Você tenta ser forte o tempo todo, resolver tudo, não decepcionar ninguém. Mas o coração humano não foi feito para suportar tanta pressão sem descanso. Quando você ignora seus limites, a alma começa a gritar. Deus trabalha de forma diferente. Ele não acelera quando você está sobrecarregado, ele desacelera. Ele não aumenta o peso, ele convida ao descanso. Jesus nunca exigiu pressa dos que estavam cansados. Pelo contrário, ele sempre chamou para perto, para o silêncio, para o alívio. A paz que Deus oferece não vem da ausência de problemas, vem da presença dele no meio deles. Talvez hoje você esteja tentando encontrar paz, resolvendo tudo. Mas a verdadeira paz começa quando você aceita que não precisa resolver tudo agora. Deus não te pede controle, ele te pede confiança. Ele não te pede respostas imediatas, ele te pede entrega. Quando você começa a soltar o que está além do seu alcance, a tempestade interna começa a perder força. A mente aprende a descansar quando entende que Deus continua trabalhando mesmo quando você para. O coração se acalma quando percebe que não está sozinho na travessia. A tempestade não desaparece porque você lutou mais. Ela se aquieta porque você permitiu que Deus assumisse o controle. No próximo passo, você vai entender como a força e a autoridade de Deus se manifestam exatamente no meio da tempestade, trazendo calma ao coração, mesmo quando as ondas ainda estão presentes. Existe uma verdade que muda completamente a forma como você atravessa as tempestades internas. Deus não age apenas depois que tudo se acalma. Ele age no meio do caos. A autoridade dele não depende de silêncio ao redor. Ela se manifesta mesmo quando tudo parece fora de controle. Quando o coração está agitado, quando a mente está confusa, quando as emoções parecem ondas fortes demais, Deus continua soberano. Muitas vezes, você acredita que só poderá descansar quando tudo se resolver. Quando as respostas chegarem, quando os problemas diminuírem, quando a vida entrar nos trilhos. Mas Deus oferece um descanso que não depende disso. Ele oferece uma paz que não espera o fim da tempestade para se manifestar. Essa paz surge quando você entende que Deus está presente no barco, mesmo quando o vento é forte. A força de Deus não se revela como uma ausência de luta, mas como uma presença constante. É Ele quem sustenta quando você sente que vai ceder. É Ele quem organiza o interior enquanto o exterior ainda está em movimento. Você não precisa ter controle emocional absoluto para experimentar a paz de Deus. Você precisa apenas permitir que Ele governe aquilo que você não consegue dominar. Talvez hoje você esteja tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo treme. Tentando manter a aparência de equilíbrio, enquanto a alma pede socorro. Deus não te pede para fingir calma. Ele te convida a entregar a agitação. A força dele começa a agir quando você reconhece que precisa de ajuda, quando admite que não consegue se acalmar sozinho. Essa força não vem como um impacto repentino que resolve tudo de uma vez. Ela vem como estabilidade, como clareza no meio da confusão.
como uma calma que não elimina os pensamentos, mas impede que eles te dominem. Aos poucos, a tempestade perde autoridade sobre você porque Deus assume o centro do seu coração. Quando você aprende a descansar em Deus, mesmo no meio da turbulência, algo muda dentro de você. O medo diminui, a ansiedade perde espaço, a mente começa a se organizar. Não porque você ficou mais forte, mas porque Deus passou a conduzir. A paz que Ele oferece não é frágil, ela é firme, porque vem do céu. No próximo passo, vamos olhar para um exemplo bíblico vivo, onde Jesus acalma uma tempestade externa para revelar como Ele também deseja acalmar as tempestades internas que hoje te afligem. Houve um dia em que os discípulos estavam em um barco, atravessando o mar, quando uma forte tempestade se levantou. As ondas eram tão intensas que o barco começava a se encher de água. O vento era contrário, o céu estava fechado, e a sensação era de que não haveria saída. Enquanto eles lutavam para não afundar, Jesus dormia. Para os discípulos isso parecia abandono. Para Jesus, era controle absoluto. Desesperados, eles o acordaram com uma pergunta carregada de medo. Não te importa que pereçamos? Essa pergunta revela muito do que acontece dentro de nós, nas tempestades internas. Quando o caos se instala, a mente começa a questionar se Deus está vendo, se Ele se importa, se Ele realmente está presente. Mas o silêncio de Jesus não era indiferença, era confiança no Pai. Ao se levantar, Jesus não discute com os discípulos, não explica o processo, não pede que tenham mais fé naquele momento. Ele simplesmente fala com a tempestade. Ele repreende o vento e ordena ao mar que se acalme. E imediatamente houve grande bonança. Isso mostra que a autoridade de Jesus não depende da intensidade da tempestade. Nenhuma agitação é maior do que a voz dele. Mais do que acalmar o mar, Jesus estava ensinando algo profundo aos discípulos. A verdadeira pergunta não era por que a tempestade veio, mas quem estava no barco com eles. A presença de Jesus não impediu a tempestade, mas garantiu que ela não teria a palavra final. Assim também acontece com você. A presença de Deus não elimina todas as lutas, mas assegura que nenhuma delas vai te destruir. Muitas vezes, Deus permite que você atravesse tempestades para te ensinar onde repousa a sua confiança. Os discípulos confiavam na própria habilidade de navegar, até perceberem que não era suficiente. Foi ali que aprenderam que depender de Jesus era mais seguro do que qualquer esforço humano. A tempestade revelou limites, mas também revelou quem tinha autoridade sobre tudo. Quando Jesus pergunta por que eles estavam com medo, ele não estava repreendendo a emoção, mas convidando à confiança. O medo nasce quando esquecemos quem está conosco. A paz nasce quando lembramos que Deus continua presente, mesmo quando o vento é forte e o mar está agitado. Essa história não fala apenas de um evento do passado, ela fala do que Deus deseja fazer hoje dentro de você. Assim como Jesus acalmou aquela tempestade, Ele deseja falar paz ao seu coração. A mesma voz que silenciou o mar continua tendo autoridade para acalmar a confusão, a ansiedade e o medo que hoje se levantam dentro de você. No próximo passo, vamos trazer essa verdade para a sua realidade diária, mostrando como permitir que Deus acalme a tempestade dentro de você, mesmo enquanto a vida continua em movimento. Permitir que Deus acalme a tempestade dentro de você começa com escolhas práticas feitas no meio do dia, não apenas em momentos de oração profunda. A paz não se mantém sozinha, ela precisa ser cultivada. Hoje, isso pode significar interromper um pensamento acelerado antes que ele se transforme em ansiedade. Pode significar respirar fundo e entregar a Deus aquilo que você não consegue resolver agora. Pequenas atitudes mudam o clima interno. Talvez você acorde já com a mente cheia, como se o dia tivesse começado atrasado. Notícias, cobranças, expectativas e responsabilidades disputam espaço dentro de você. A aplicação prática da paz começa quando você escolhe não absorver tudo ao mesmo tempo. Deus não te chamou para carregar o peso de vários dias de uma só vez. Ele te chama para viver este dia, apenas este com Ele.
Hoje observe como você reage quando algo foge do controle. A tempestade interna costuma se intensificar quando você tenta resolver tudo imediatamente. Mas confiar é aceitar que algumas coisas precisam de tempo. Quando a ansiedade tentar acelerar decisões, escolha esperar. Quando o medo tentar dominar pensamentos, escolha lembrar quem está no barco com você. Essas escolhas silenciosas ensinam o coração a descansar. A paz de Deus também se constrói quando você aprende a respeitar seus limites. Descansar não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Desligar um pouco, silenciar a mente, diminuir o ritmo não é fugir da realidade, é cuidar do interior para continuar firme. Deus não exige que você esteja disponível o tempo todo para tudo. Ele deseja que você esteja inteiro quando estiver. Aplicar isso hoje significa também mudar o diálogo interno. Em vez de repetir que você não aguenta mais, escolha dizer que Deus está te sustentando. Em vez de alimentar cenários de medo, escolha entregar o futuro nas mãos de quem já está lá. A tempestade perde força quando você deixa de lutar sozinho e começa a caminhar acompanhado. Talvez a vida continue agitada, mas o seu interior pode se tornar um lugar de refúgio. A calma que Deus oferece não isola você do mundo. Ela te fortalece para atravessá-lo. Cada vez que você escolhe confiar, mesmo sem sentir, a paz ganha espaço e a tempestade começa a se aquietar. Agora, resta apenas selar este momento. Um encerramento que vai fortalecer seu coração, firmar sua confiança e te lembrar de que Deus continua no controle, mesmo quando o dia parece turbulento. Que esta oração continue ecoando dentro de você ao longo do dia. Que mesmo quando os pensamentos tentarem correr, você se lembre de que Deus continua no controle. A tempestade pode até se levantar ao redor, mas o seu interior não precisa mais ser dominado por ela. Onde Deus governa, a paz encontra espaço para permanecer. Leve consigo a certeza de que você não precisa se acalmar sozinho. Deus não te chama para vencer a ansiedade com força própria. Ele te chama para descansar na presença dele. Mesmo quando o coração acelerar, mesmo quando a mente tentar te levar para o medo, volte-se para Deus. A paz não é a ausência de problemas, é a presença constante do Senhor cuidando de você. Entregue este dia nas mãos de Deus. Cada compromisso, cada decisão, cada preocupação. Confie que Ele já está à frente do que te preocupa hoje. Caminhe sabendo que o mesmo Jesus que acalmou o mar continua falando paz ao seu coração. A voz dele ainda tem autoridade para silenciar o que te aflige por dentro. Se esta oração falou com você, se de alguma forma Deus tocou o seu coração, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão enfrentando tempestades internas. E se você deseja continuar encontrando paz, fortalecendo sua fé e aprendendo a descansar em Deus todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e fale paz sobre a sua vida hoje e sempre.